Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao canal. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui pra mim, eu sei que é chato ficar pedindo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, isso me ajuda demais, gente, a chegar o vídeo em mais pessoas, a ajudar, claro, e também mostrar pra mim que vocês estão curtindo os conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês. Bom, essa aula que vocês vão ver aqui agora, ela tá completa lá dentro do método. E mais do que isso, tá? Eu tô lançando um novo módulo fresquinho, com tudo que eu uso, de fato, assim, todo o meu olhar para dominar a prova de linguagens. Inclusive, esse raciocínio que vocês vão ver aqui agora em ação, questão por questão, vocês vão encontrar lá no método também. Agora que a gente entrou nessa fase do ano, eu considero cada ajuste importantíssimo, vale ouro. Então, se você quiser fazer parte disso comigo, essa é a hora. Eu te espero lá. Bom, eu trouxe esse conteúdo pra vocês, eu achei bem legal trazer aqui pro YouTube, que é uma aula de fato real, sabe? Completa, com meu professor de inglês, Rafael. E ele tem a mesma linha de raciocínio que eu, ele tem muita experiência em vestibular, né, numa forma geral, inclusive também no Enem. A gente sabe que é uma prova um pouquinho diferente dos vestibulares tradicionais, por exemplo. Mas a gente tem a mesma visão sobre estudo, sobre estratégia, e de fato isso pra mim transborda no inglês. Então eu achei muito interessante. Então você vai ver aqui que o meu olhar de aluna, Duda, mentora também, junto com a parte técnica, a parte mais, um olhar mais técnico mesmo, sabe? Dele destrinchando de como fazer 5 questões de inglês na prova de linguagens no Enem, mesmo sem dominar a língua. Então assim, ele domina a língua e eu não domino a língua. E, gente, é possível. E quando a gente fala que dá para acertar 4, 5 questões, a gente sabe que uma ali sempre fica um pouquinho mais difícil, mas dá também. Não, eu quero quebrar essa crença, sabe? Muita gente trava nessa parte da prova, fica achando que precisa ser fluente, que inglês vai derrubar nota, enfim, que em linguagem já não é tão bom assim. A gente sabe como a TRI de linguagens pesa. E eu entendo esse medo, eu já tive também, mas na verdade eu quero ajudar a somar 5 pontos a mais, 5 acertos a mais, né? Na prova de linguagem, a gente sabe como 1, 2, 3 acertos já fazem muita diferença. A gente tem que lutar por cada questão, principalmente falando da prova de linguagem. Mas é com o olhar certo, com as estratégias, com treino, claro, vocês botando aí em casa, entendendo que o Enem realmente cobra, dá pra virar o jogo. Porque aqui não é sobre saber tudo, já falei sobre isso, né? É sobre saber o que fazer na hora aí do treino, no dia a dia, e vocês conseguirem replicar lá no dia da prova. Vou botar aqui pra vocês a gravação da aula que foi feita no Meet, foi justamente numa aula mesmo minha, e ela tá completa. Se você quiser assistir, você pode botar na velocidade 1.5. Mas prestem atenção, porque a gente fez questão de explicar cada passo a passo da resolução, cada linha de raciocínio, cada estratégia que eu tive, que ele teve também, desde o título da questão até a escolha da alternativa certa. A gente analisou também cada alternativa, que eu acho um ponto crucial. Então eu espero que essa aula te ajude, e se ajudar, volta aqui e me conta nos comentários. Okay, so Duda, how are you today? Hi teacher, how are you today? I'm very well, thank you. I am very good, thank you very much. It's a pleasure to have you here in this marathon class. Gente, a gente não vai ficar falando aqui em inglês. Esse é o meu professor, Rafael. Lembrando que, né, gente, que eu faço inglês agora, eu trouxe essa aula aqui para o método para vocês entenderem um pouquinho aqui como que eu fiz as questões do Enem em inglês e como vocês podem fazer aí também, tá? Anos atrás, gente, eu fiz inglês, mas era completamente diferente do que eu faço agora, tá? O Rafael, eu queria que o Rafael tivesse entrado, inclusive, na minha vida antes, porque teria facilitado muita coisa. Ele tem a mesma linha de raciocínio para resolver as questões, ele tem bastante experiência, por isso que eu resolvi trazê-lo, tá? Então, tudo que eu ensino no método, o Rafael também ensina, só que em inglês. Passa para aquela questão de prática intercalada, espaçada, leitura inteligente, enfim, tudo isso. Vou deixar ele falar um pouquinho e a gente vai falar bem rapidinho, porque ele também tem o tempo dele, dando a visão dele e eu dando a minha visão, tá bom? Rafael, sua fala. Legal, legal, Duda. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um prazer, né, estar aqui. Bom, obrigado pelas palavras. Eu já trabalho, né, com o idioma há bastante tempo, então tenho alguns alunos que estão nesse processo do vestibular. E a gente pensa muito igual mesmo na questão de como resolver essas questões, né? Como resolver o Enem, como abordar as questões. Então, e como, obviamente, adquirir uma segunda língua, né? Então, esse estudo, essa abordagem com a língua de forma espaçada, né, colocando isso aos poucos no seu dia a dia, isso é muito importante, né? Falando especificamente da prova, de forma bastante geral, né, o Enem, a prova do Enem, ela traz aí uma oportunidade muito interessante, porque as questões são em português.
e as alternativas estão em português. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, a Duda vai dar a opinião dela, mas eu vou puxar a sardinha aqui. Pessoal, dá para fazer a prova em inglês, tá? A prova de inglês, tá? Eu particularmente, isso é uma opinião, tá? Eu particularmente acho a prova de inglês mais simples do que a prova de espanhol, tá? Então, assim, tem muito mais pegadinha. O espanhol a gente acha que entende e na verdade não. E a prova de inglês, muitos, muitos, muitos. Então, eu sempre falo para os meus alunos que dá sim para a gente fazer. E é isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então vamos lá, galerinha. A gente tá aí. Você consegue compartilhar com a gente? Quer que eu ponha a prova aqui? Eu coloco aqui. Legal. E aí, Duda, fala um pouquinho, que eu achei que foi bem legal que a gente conversou, como que você fez, né, durante esses anos, e até por não ter o inglês fluente ainda, como que você abordou essa prova durante esses anos, enfim. Então, o que eu fazia, né? Antes, eu achava que eu tinha que ter o conhecimento total das palavras, né? E aí, com muita prática, como eu já fiz todos os anos do Enem, eu fui sentindo que existiam alguns padrões ali. Principalmente algumas técnicas que você precisa desenvolver, resolvendo ali as questões mínimas. E você só consegue, ter essa habilidade, você só consegue fazendo muitas questões. Então, o que eu vou trazer aqui? A forma que eu encarei isso, mesmo sem dominar realmente, sem ter o contato com a língua ali frequente do inglês. Tá? Então, a primeira coisa que eu trago aqui, você conseguiu botar aí? Eu estou tentando fazer, eu não estou conseguindo fazer o compartilhar. Vou tentar colocar num PowerPoint aqui. Tá. Você consegue compartilhar? Tá mais fácil para você? Se eu compartilhar, minha tela some. Tá. Eu tô no iPad. Entendi. Não, eu faço aqui, eu dou um jeito aqui. Mas pode falando, pode falando. Qualquer coisa também eu consigo botar a questão. Depois, né? Depois. Não, mas eu vou tentar por aqui. Peraí que eu vou dar um jeito, Mas você estava falando de como que era a sua abordagem? Como que você achava que precisava saber tudo e... E aí eu fui vendo que, na verdade, eu tinha essa impressão no início, que eu tinha que fazer espanhol, porque espanhol é muito mais parecido com português. E aí eu fui vendo que, pelo contrário, existiam muitas palavras que eu achava que era uma coisa, esses falsos cognatos, né, que a gente fala, e, na verdade, me faziam errar todas as questões. Então, eles botam muito isso, eu senti muito isso, que amedrontam muito o aluno, né, no sentido de nosso inglês é muito difícil, e acaba sendo um grande erro. Então, se você pega algumas ideias gerais aqui, quando a gente fala da prova de inglês, principalmente a prova de linguagens, né, que a gente tem muita questão de interpretação, você consegue fazer uma boa prova. Eu acredito, assim, que sempre tem um padrão. Fica as três questões, dá para você fazer tranquilamente. Tem uma que é média e uma que é mais difícil. Mas se você pegar o ritmo, você consegue também acertar mesmo sem dominar. Então, essas questões, assim, eu achei que do ano passado, 2024, elas tiveram um equilíbrio muito bom. Eu achei 3 fáceis, uma média e uma bem mais difícil, mas que depois eu consegui desenvolver bem, usando exatamente o passo a passo que eu vou passar aqui para eles. Legal. O que a gente fala, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, então eu tenho, como eu falei, né? Já uma experiência, eu já dou aula de inglês há mais de 15 anos, e é exatamente isso, né? Então a gente não precisa, claro, que se tiver um conhecimento mais aprofundado, sim, para a gente abordar, e exatamente essa métrica. São 3 questões totalmente fáceis para fazer, dá para fazer, né? Então, o que a gente vai mostrar aqui, o que eu vou mostrar, vou colocar aqui a primeira questão, é justamente essa que dá para a gente fazer a questão olhando, seguindo o que a gente vai mostrar aqui. Então, deixa eu colocar aqui, eu cortei ela e coloquei a primeira questão aqui, ver se fica legal pra gente falar sobre ela, tá? Me fala o que você fez, né? Então, a gente tem aqui a questão, isso é padrão, tá? São textos curtos, tá? Se a gente for pegar outras provas, os textos são mais elaborados, são textos que não são textos longos, e aí a gente tem as perguntas em português e as alternativas em português. Como que você fez essa questão, Nuna? E isso aí é só um detalhe, é só o Enem, né? Porque se você olhar para as provas das paulistas, a UERJ, aí o pessoal vai fazer o UERJ no final de semana, depois a gente pode até trazer essas outras provas também que eu fiz, que aí o buraco é mais embaixo, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas vamos lá. Primeira questão. Essa Holy War, certo? Holy War. War, da Alicia Keys, minha filha aí, ó. Quando eu vi essa questão, fiquei feliz. Primeira coisa, gente. Primeira coisa que eu faço, olhei para essa questão, lembrando que eu vou falar aqui na ordem, tá, pessoal? Lá no dia, eu não fiz na ordem. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas essa aí, realmente, eu lembro que eu fiz ela bem rapidinho. Primeiro passo, eu li o título do texto, sabe? Então, mesmo que eu não entenda ali, eu sabia ali, war, né? War, certo? War. Eu sabia que era alguma coisa, gente, o jogo. Então, assim, guerra, alguma coisa que falava sobre guerra, enfim.
Será, né, que vai falar alguma coisa ali também de religião, enfim, alguma coisa relacionada ao conflito? Enfim, o título, ele já te liga o alerta mesmo pro tema ali que ele vai falar. E como, gente, é o Enem, a prova tende a explorar, preste atenção, tende a explorar para temáticas sociais, para coisas, temas humanos. Então já fica atento aí, tá? Depois, primeira coisa, olhei o título. Depois, eu vou dar uma passada rápida ali pela referência. Olha ali que a gente tem uma música da Alicia Keys. Né? Isso também já te ajuda. Quem é a Alicia Keys? Né? Ela é uma artista conhecida, por mais que você não conheça as letras das músicas, enfim. Ela tem umas passagens aí de crítica social, enfim. Isso aí já te dá uma ideia geral. Você já começa a levantar as anteninhas. Depois, eu vou para as alternativas. Por quê? Antes de ler o texto completo, eu sempre vou nas alternativas. Isso me ajuda, gente, a criar perguntas para o texto. Eu fico com aquilo na cabeça. Qual dessas ideias aqui pode aparecer lá dentro? Então, assim, a gente tem as opções aí. Mudança de comportamento, panorama de conflitos, rotina, né, e de isolamento, perspectiva bélica e cenário religioso. Antes de qualquer coisa, o que eu faço? Olha ali, letra C, rotina de isolamento. Não sei. Isso aí, com muito tempo de prova, você vai pegando, né, que parece um pouco absurda, né? Letra E, cenário religioso. Gente, quem conhece o Enem sabe. Distrator fortíssimo, né? Por causa do título. Mas ainda, né, olhando para o texto, você vê que isso não tem relação no texto. E a letra A, ali que mudança de comportamento, né, que é a alternativa certa. Mas ela me chama atenção porque parece algo que o Enem gosta muito de cobrar. Depois eu vou mesmo para o comando da questão. Então, ali aquele marcador, instead of, certo, né? Instead of, perfeito. Instead of, introduz a ideia de. Gente, eu penso, o que significa? Eu já tenho uma ideia ali de que em vez de, talvez, né, comportamento, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Aí sim eu vou no texto em foco. Então, assim, no texto eu passo os olhos buscando realmente os termos que aparecerão no comando e nas alternativas, certo? Ponto-chave. A música tá dizendo ali, de amor, né, tá falando de bomba, tá falando alguma coisa de guerra, né, de guerra santa. Então, eu já levanto as anteninhas no sentido de que tá falando uma coisa de oposição entre amar e preparar a guerra, né, que algo ali ficou um pouco claro para mim. Então, mesmo sem entender palavra por palavra, aqui ele fala so maybe aí, we show the love. Releia, Bel. Should love, very good. Perfeito, Duda. Ele tá falando do contraste da ideia ali, né? Exatamente. E o que você falou é muito importante, tá? Galera, presta atenção nisso. Não há a necessidade da gente ir palavra por palavra. Por quê? Principalmente a língua inglesa, ela é uma língua contextualizada. Então, existem muitas palavras que têm vários significados, várias traduções. Então, é uma forma de complicar na hora da resolução. Perfeito, o que a Duda falou é perfeito, tá? Então, olha a alternativa. Percebam que o comando está aqui e ele está no texto, no final do texto, tá? Se a gente lê o texto primeiro, para depois, vocês vão prestar atenção, vão gastar um tempo tentando entender tudo, quando na verdade o ponto principal está aqui embaixo. Exatamente. Tá? Vocês têm 3 minutos, né, gente? Se vocês pararem para pensar assim, o tempo vale ouro. Se vocês tivessem mais tempo para fazer, não. Uma coisa que é muito importante, as alternativas, uma coisa que eu percebi muito nessa questão, aí a gente tem 2 distratores. Então, assim, mudança de comportamento, a gente sabe que a letra A, a música propõe, né, trocar, ele tá falando muito sobre isso, sobre o ódio, o ódio por amor, né? Ali, panorama de conflitos na letra B, distrator fortíssimo, eu vi muita gente marcando. Ele tá falando da bomba, né, e guerra, mas o foco não é descrever ali um conflito em si, né, e sim a mudar essa postura diante dele, né? A letra C ali, rotina de isolamento, não tem nada a ver com texto, nada a ver. Perspectiva bélica. Parece um bom chute, né? Mas a música rejeita, né, essa perspectiva. Então não adota, não tem nada a ver. Parecia, né? E cenário religioso, outro distrator. Só, né, tem um Holy War ali, mas a letra não discute a religião, né? E sim, a questão da guerra ali, em nome disso. Enfim, achei essa questão clássica do Enem, fácil, com viés social, e essa estrutura que permite você acertar, né, Rafael, sem você saber tudo. O segredo está realmente no contraste, na ideia e na leitura estratégica. Título, referência, alternativa, comando, texto. Retorno às alternativas. Exatamente, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante, pessoal, o título, ele é parte do texto, tá? Então, começar pelo título é muito importante, né? Ele já vai te trazer, sim, tudo isso que a Duda tá falando. É muito bacana, perfeito. Também era uma questão muito tranquila, né, nesse sentido, até pelas características da prova, né, as palavras com a força que elas têm, são palavras que tem um viés aqui, então é uma questão tranquila. Vamos passar para a próxima, Duda? Vamos para 2? Vamos para 2. Eu vou colar ela aqui, e aí a gente já consegue fazer. Você lembra mais ou menos quanto tempo você demorou para fazer essa questão, especificamente? Essa aí, eu me assustei. Vou até olhar ela aqui, vou até ela para mim. Foi a do The Lady. Não. A primeira. Quanto tempo você demorou mais? A primeira eu fui
Fui rápido, acho que eu fui Rapidinho. uns 2 minutos e pouquinho. Legal, legal. A segunda ela tem imagem, que também é uma característica legal da prova. Essa daqui, Essa gente, é, essa é a 2? desculpa, eu coloquei a 3, vamos colocar a 2, né? Vamos colocar na hora. Vamos colocar na ordem que fica mais tranquilo. A 2 tá aqui. Essa 2 ficou muito legal. Nossa, gente, tá difícil aqui. Vamos lá. A 2 ela tava bem, bem interessante mesmo. Só que eu olhei ali na hora, eu lembro, que eu vi 700. Quando eu vi esses números, eu falei, caraca, ferrou. Eu tenho um problema com número, né, em inglês. Então, assim, aí eu falei, calma. Aí vi a imagem, e aí, nossa, achei ela bem tranquila, porque existiram 3 palavrinhas aí que eu consegui contornar ali na hora. Então, essa questão 2 falava aí de delay, né, que é apagado, é isso? Deleted, tá deletando, né? E é muito legal isso, porque, por exemplo, a gente conhece a palavra, você tem no computador aqui, ó, Sim. link, né? Que é o que você fala, né? Às vezes a gente associa o nome ao que a imagem que você está falando. Remove by, né? Remover, então a gente estava removido de alguma coisa, talvez by, né? Estimating, né? Time left, né? Que é uma coisa de tempo estimado. Very good, very good. E ali, quando fala a barrinha, né? Tava apagando as árvores, enfim. Isso ali já me chamou bastante atenção. Achei bem legal. Essa imagem base, né? Uma coisa interessante para falar com vocês, gente, essa questão, depois eu vou falar mais, habilidade 5, né? Competência 2, habilidade 5. Depois eu vou falar melhor com vocês. Praticamente todas essas de inglês a gente está falando dessas competências. Mas a primeira coisa aí, a mesma coisa, a gente olhou a imagem, olhei o título da questão. A imagem é uma tela de computador, né? A gente tem ali Windows, né? Bem antigo, inclusive, mas sim. E aí tá dizendo ali que tá removendo, né? Tem um título, tá falando, né, o tempo, né? A estimativa, enfim. A imagem aqui já ficou bem clara para mim, que ela tá fazendo uma analogia, né, entre apagar arquivos e destruir a natureza. Essa questão, assim, muito legal e muito interpretativa, bem interpretativa mesmo. Então, só de você olhar ali, você já conseguia ter bastante ideia. E aí, depois, fui direto para as alternativas. Antes de ler, o texto verbal, né? Então, eu vejo as opções e que vai me ajudar a criar essas perguntas na cabeça. Então, a gente tem a letra A, né, que alerta sobre a rápida destruição da natureza, conscientizar sobre a passagem acelerada do tempo, apresentar avanços da agricultura, orientar sobre o emprego sustentável de tecnologias e informar sobre o tempo de crescimento de árvores. O que eu pensei ali de imediato? A letra A, ela me parece ampla e direta. Então, alertar sobre a rápida destruição da natureza. A letra B, enfim, tempo, não sei, conscientizar, não tem como eu falar alguma coisa. A letra C e a letra D, fora do foco, não sei. São muito específicas. Achei a letra C e a letra D muito específica. Emprego sustentável de tecnologias, apresentar avanços da agricultura. Não tem relevância ali, enfim. Mas é uma coisa para você já pensar. E letra E, informar sobre o tempo de crescimento de árvores, me pareceu inocente. Não acredito que seja uma coisa assim, não dialoga com o tom da imagem, sabe? Fiquei meio assim. Aí depois eu fui pro texto. Pode falar, Pam. Não, perfeito. A sua análise tá perfeita, porque realmente, né, aqui eu vou até deixar você falar mais essa questão, porque, pessoal, aqui não é uma questão de inglês. De inglês. Isso que eu falo. Vou ser bastante direto aqui, né? Porque não é uma questão de inglês. Né? A palavra aí que a gente poderia colocar é o deleted, que é justamente o que a gente conhece, né? Lembra? Vamos no que a gente conhece, né? Dá para usar. E a imagem ela é bastante clara. Tá? Ela é bastante clara. Então, é realmente uma questão interpretativa, tá? Só para tirar dúvida, de quem tiver dúvida, estimated time left, tá? Então, tempo estimado restante. Removed by, então, sendo tirado da onde? Word, do mundo. Né? Ele está fazendo um comparativo aqui. Removed rate, né? Então, qual que é a taxa que está sendo tirada? E ele coloca 1000, eu imagino que sejam árvores aqui, não sei, segundo, tá? Mas a imagem mostra isso. E a gente está falando que 70% já foi devastado. Conhecimento geral, né? A gente sabe, conhecimento de mundo, né? O Enem gosta muito disso também. Então, a gente sabe do que está sendo falado, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, né? Então, uma questão extremamente interpretativa, né? O que na minha análise, Duda, me ajuda aí se você teve a mesma dificuldade. O comando da pergunta, ele te traz aqui para o programa de computador, que na verdade, né, então, aqui que traria talvez alguma coisa para resolver a questão. Sim. Que na verdade, se a gente tiver aí, mais uma vez,
for pelas palavras que a gente conhece, dá sim para fechar na alternativa, que é a alternativa A. Tá? Aí o lei, né, com a questão do texto ali no comando, o texto estabelece uma relação entre elementos de natureza e comandos de um programa de computador para. Cuidado, gente, com a interpretação sua. Eu sempre falo isso com vocês. Cuidado, porque assim, o Enem não quer saber a sua opinião. Não quer saber se você sabe de comandos. Lembra que vocês estão fazendo um Enem. Então, aqui, qual a ideia aqui? Vocês estão. O ponto central aqui, o propósito da imagem e do texto. Ele quer saber o efeito da associação entre a natureza e a tecnologia ali de difusão, certo? Então, isso mostra a eliminação, né? Fazendo essa análise do texto e da leitura visual, você consegue fazer uma interface, né, que mostra a eliminação das árvores como se fosse ali os arquivos, né? Sim. Então, assim, a imagem critica a forma como a gente distribui, como a gente destrói, né, o planeta, e como se isso fosse uma tarefa, como, digamos, automática. No programa. No programa. Uma tarefa simples, automática, né? Apagando arquivo. É uma questão interessante, bem interessante. Acho que você colocou bem isso no começo. Uma questão bem interessante. Mas uma questão também muito tranquila, tá? Muito tranquila. E uma crítica ambiental, gente. Lembra? Entra problemas sociais, está trazendo problemas do mundo, do Brasil, né? Então, assim, sempre tragam isso na dúvida. Vai dessa forma, sabe? E assim, né, tão importante com a COP30 acontecer, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Né? Então precisa estar ligado, né? O Enem ele traz isso, e a prova especificamente de inglês ela não vai fugir. Né? A Duda pode falar das outras matérias, mas a prova de inglês não vai fugir, não vai fugir dessa característica, tá? Exatamente. A terceira, me fala um pouquinho da terceira, Duda, é a da imagem. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A terceira que você diz. Não, eu ia falar só uma questão aqui, eu fiquei pensando. A letra E tá ali, informar sobre o tempo de crescimento de novas árvores. Gente, isso aí parece bonitinha, foge totalmente da denúncia e da crítica que a imagem está fazendo. Tá? Eu li outra assim, conscientizar. As pessoas estão vendo ali as coisas de árvore, enfim. Conscientizar os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo. Distrator. O tempo, ele está aparecendo ali, mas o foco não é sobre o tempo ali cronológico, certo? E sim da destruição ambiental acelerada. Eu vi muita gente marcando letra B. Inclusive, cursinhos aí. Foi bem, falei, achei, não é possível. E letra C, nada a ver com a agricultura, né? E nada, letra D também não. A imagem mostra exatamente o contrário. Orientar o usuário sobre emprego sustentável. Não, nada a ver. Impacto, não, nada a ver. Então, assim, alguns distratores ali, mas se você ficar interpretando palavra por palavra, você se confunde. E você acaba mudando. Então, cuidado, tá? Essa aí estava bem tranquilinha. Essa questão ali, se eu não me engano, foi fácil também. Foi classificada como fácil. Tá, legal. Letra A3, né? Isso, vamos na 3 agora. O que você achou da 3? A 3 é da imagem. É a do Einstein com o Bob Marley? Isso. Me fala, quando você estava na prova... Ferrou. Não sei nada de Bob Marley. Nada. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou cortar a imagem para a gente poder ver bem legal o que está escrito, tá? Mas e aí, como é que foi a sua abordagem nessa questão? Primeira coisa, olhei para a questão, medo. Por quê? Alguns nomes ali, eu achei que tinham muitas palavras que poderiam me confundir. Mas eu vi o Einstein, vi o Bob Marley e pensei que eles poderiam estar fazendo alguma associação, alguma comparação ali. Então, quotes seriam citações. Você está falando, eu vou ampliar a imagem, porque vai ficar legal para a gente ver o texto mesmo. Porque principalmente quando tem esse tipo de imagem, justamente, né? Putz, a gente vai partir do quê? Pô, não conheço nada, não sei nada do Bob Marley. Ou não sei nada de Einstein. Qual a relação? Então, acho que essa primeira abordagem ela é bem legal. Né? Do quê? Então, assim, fiquei pensando em algumas palavras aí. Quando eu vi, fiquei com medo. Tá? O que eu pensei? Eu resolvi essa um pouco diferente das outras. Eu não comecei ali pelo texto, enfim. Até porque são 2 blocos ali visuais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o título. Tava quotes ali. Quotes. Citações. Então, ali, eu já sabia que provavelmente seriam frases, né, falando deles, alguma coisa importante. Eu vi o nome, né? O Einstein, né? O Bob Marley. Alguma coisa atribuída a eles dois. Depois, a mesma coisinha. Fui no título e na referência. Então, o título, ele já me dá uma pista, né, de reflexões ou alguns pensamentos ali marcantes. E aí, você olhando ali na referência, né, embaixo de cada imagem, eu acabei confirmando que se tratava de algo, talvez, digamos, opinativo, reflexivo, enfim. Para você enxergar a vida, para você filosofar. Essa foi a primeira coisa ali. Então,
olhei a questão, fui no título de referência, e antes de ler qualquer frase, eu fui nas alternativas. Quer falar alguma coisa? Não, não, perfeito, perfeito, porque essa daqui é uma questão que, e aí falando do idioma, tá? A gente pode usar, né, principalmente, né, a parte do Einstein com os cognatos, tá? Então as palavras são muito parecidas. Então a gente começa, e o que a Duda falou é muito importante, gente. As imagens, assim como o título, fazem parte do texto. Então são imagens que elas não estão mostrando oposição só porque a gente tem aí pessoas, figuras que são diferentes, mas uma imagem está colorida, a outra imagem está preto e branco. Né? Então ela mostra aí que vai ter alguma coisa de contraste. E se a gente for olhar no cognato, né, eu tenho aqui opportunity, difficulty, harmony, discord. Olha aqui, discord. Clutter é uma palavra difícil. Achei. Falei, cara, quando eu falar clutter, eu falei, o que é isso? E eles colocaram no começo para isso, tá? O que é isso? Né? Mas pelo cognato, a gente percebe que tem palavras que têm aí a ideia de oposição. Tá? E aí, exatamente, a abordagem que eu sempre indico é a mesma. Vai nas alternativas, vai no comando, depois vai no texto. Como que você fez? Agora você me falou uma coisa aqui que eu não pensei lá na hora. Eu não pensei nessas cores, nesse contraste, de que você falou do Bob Marley, né? E do Einstein. Preto e branco e colorido. Não pensei nisso. Pensei nisso agora que você falou, realmente. Então, assim, mais uma coisa, né? Falando de contraste, falando de, né? Assim, a forma de enxergar a vida, talvez. Então, ali, antes de ler qualquer frase, eu fui, né, nas alternativas. Então, sempre que eu faço, olhei. Primeira coisa, gente, letra A, dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. Identificar contextos que podem representar perigo. C, tirar proveito de situações que podem ser adversas. Isso aí eu percebi que a letra C, ela tinha um tom talvez positivo, mais abrangente, né? Enquanto ali, evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. Contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Então, assim, você está vendo que ou eram mais negativas ou muito específicas, certo? A letra C ali era um tom positivo, mais abrangente. Então, eu imagino, Duda, que para você, até por entender o padrão do Enem, quando você lê as alternativas, ela já faz um clique, né? Já faz um clique. Até por conhecer bastante a prova também e incentivar os alunos primeiro, vamos no inglês, né? Então, a gente faz muitas questões. Então, quando lê a questão, isso é muito importante, tá, gente? Você vai perceber o viés. Você vai perceber aqui, ao ler as alternativas, a gente percebe que a C, ela parece que chama a sua atenção. Sim. E assim, você vê também, Rafael, que existe um padrão. Você começa a olhar e dizer, cara, isso aqui tem muito absurdo. Porque depois você começa a fazer de um jeito, quando você interpreta demais, você fica, cara, que não é possível. E quando você muda esse padrão de ir para as alternativas, você começa a ter um pensamento completamente diferente. Você parece que você fica muito íntimo da prova. Exato, exato. Exato. E eu quero muito trazer isso para vocês entenderem que, assim, olha como a gente está resolvendo a linha de raciocínio para vocês conseguirem aplicar aí. Sabe? De questão em questão, alternativa para alternativa. Tem coisas, gente, que são absurdas aqui, que não tem nada a ver. Pensa assim, o Enem vai botar isso. Ou isso é coisa da minha cabeça, uma interpretação minha. Sabe? Sempre tem que trazer para esse lado. Porque sempre dá certo, né? E ali, o que eu pensei ali? Nessa fala do Einstein, sabe? Quando ele fala difficult. E oportunidade, tá ali, tá vendo? Quando ele fala da oportunidade, ele tá falando de dificuldade. Tá falando de um contraste ali. Ele fala como eu posso dizer, de desordem, certo, né? Então, ele fala, na verdade, tá falando que no caos, né, tem desordem, né? É isso? O que ele fala aqui, in the middle of difficulty lies opportunity. Esse lies significa que está no sentido de tem, né? Que você tem aí. Lie é deitar, mas é onde está. Então, in the middle of the difficulty, está no meio da dificuldade, que você vai encontrar o que existe a oportunidade. Tá? Aí, obviamente, a palavra lie, se a gente não conhece, pode confundir com lie de mentira, enfim. Existe aí uma situação. Mas os cognatos, eles conseguem nos ajudar aqui, né? Conseguem ajudar. Discord, harmony, a gente olha essa questão difficulty, opportunity, né, essa relação entre os dois. No texto do Bob Marley, e aí, de novo, conhecimento de mundo, né? Então, some people feel the rain, others just get. Eu só conhecia o rain e feel. Weird, eu não sabia o que era. Aí eu pensei, né? Não sei. Mas o que eu pensei ali? Achei bem reflexiva, né? Então, assim, fazendo você pensar que a diferença tá em como as pessoas interpretam a mesma experiência, talvez, ali, né? Então, assim, algumas, como é que tá ali? Algumas pessoas sentem a chuva e outras o quê? E outras só se molham. Aí. Bem Bob Marley. Bem Bob Marley, mas isso é muito legal. Acho que, de novo, conhecimento de mundo é muito importante.
né? Então, a gente Você não vai... precisa ser, né? Conhecer das músicas. Não, mas você, poxa, exatamente, entender, é bem reflexivo, é bem Bob Marley, é bem direto, né? Então a gente tem aqui people, a palavra people, né? Que são pessoas, some people, algumas pessoas. Então já está fazendo uma comparação, Hum, né? Já está trazendo aí o quê? Algumas pessoas. Sim. E achei legal esse comando da questão, com a relação entre citações atribuídas ao físico Albert Einstein e ao cantor e compositor Bob Marley reside na crença de que é necessário, ou seja, ele quer saber o ponto em comum entre as frases. O que elas propõem, né? Qual a palavra-chave aqui é tirar proveito das situações adversas, Exatamente, né? exatamente, exatamente. Então, assim, a letra A ali fala, né, de pessoas necessitadas, não tem relação direta com as frases que eles estão dizendo ali, né? A B fala de perigo, mas não aparece ali, nada a ver em nenhuma das frases. A letra C, né, tirar proveito de situações adversas, que está batendo exatamente com os dois textos, né? Exatamente. E eu acho que, de novo, eu vou no cognato aqui, eu acho que, né, puxando aí pro idioma em si, eu acho que mata até por aqui, tá? Opportunity. Tudo bem? Uhum. Então, né, proveito, opportunity, né? Existe uma relação de tem oportunidade, tá? Ajuda muito nessa questão. Eu, particularmente, né, então, de novo, fazendo essa questão, e aí seguindo o mesmo modelo, tá? Eu procuro fazer a questão dessa mesma forma, eu leio as alternativas para depois ir para o texto, para ver se faz sentido. Eu realmente identifiquei que a negatividade, como a Duda colocou, o viés das alternativas já mostravam que a C tinha alguma coisa, ou era uma alternativa que ia, assim, trazer algum tipo de a possível resposta correta, ou seria a resposta correta, ao ler as alternativas, tá? E eu acho que, assim, especificamente falando do idioma, os cognatos ajudaram bastante na resolução. E a letra D ali, olha só, até falei sobre isso hoje, fala de evitar dificuldades. Não faz o menor sentido. Vocês acham mesmo que eles vão falar sobre isso? Né? As frases mostram justamente o contrário, encarar as dificuldades. Você acha que o Enem vai falar para você, evitem dificuldades na vida? Você vai ter alguma coisa com esse cunho, com esse apelo? Não vai. Então, assim, a ideia ali está completamente... Não tentem interpretar, né? Além do que a própria cabeça, às vezes, tenta ir direto no que parece ser mais correto. Sabe, ele tá ali, falar de contestar a harmonia, a questão de contestar a harmonia. É, Completamente fora do que está sendo proposto ali, né? Eu acho que assim, era uma questão, sim, e eu acho que o comando aqui estava muito bacana mesmo, estava bem direto, acho que ajudou, diferente da questão 2 que a gente conversou, mas o texto ele começa com uma palavra que realmente dá medo, isso que você falou, Sim, é muito legal essa sua sim. experiência de falar isso, porque é uma palavra que não é muito utilizada, não é uma palavra que a gente vai ver sempre, e quando eu digo isso, é uma palavra que provavelmente não é de domínio geral, domínio comum, né? Então as pessoas vão ter aí essa dificuldade. Quem sabe o que ela significa, que significa desordem, Sim. matava, né? Matava a questão aí de forma até mais direta. Mas uma ótima questão. Eu gosto muito de Sim. questões de imagem. Uma coisa aqui que eles adoram quando eu falo, e essa aqui tá bem legal, se você pegar a competência 2 ali da habilidade 5 que fala justamente de relacionar um texto da língua estrangeira, práticas sociais, considerando seu gênero, tema, finalidade, tenta encaixar a questão, ver se não está se batendo certinho com a Perfeito. alternativa. Né? Então, assim, bem legal essa questão também. Classificada como fácil, com certeza, não, acredito que tenha sido fácil, né? Eu não lembro qual que foi. Mas tem imagens fortes, frases conhecidas, palavras-chave que ajudaram muito na interpretação, mesmo sem domínio aí do idioma, né? Não Eu precisa gostei traduzir muito. nada, nem olhei assim direito, vocês terem ideia, nem não falou nem nada direito ali do texto, né? Não, o texto em si, ele não, a gente não, de novo, os cognatos eles ajudam, difficult opportunity, discord, harmony, o clutter, beleza, mas simplicity, então traz aí esse viés aí de coisas contrárias, então assim, Essa aí também é uma coisa, né? Enem, temas sociais, reflexão, empatia, ama, superação. Uma coisa que o tom positivo e abrangente, a maioria das vezes é certo. Então, assim, questões muito específicas, negativas demais, gente, descarta, tá? evitar dificuldade, Não tem nada a ver. identificar contextos que podem representar perigo, né, trazendo medo, não faz muito sentido, realmente, Tá. realmente. Então, Próxima, você lembra? Eu achei, você tem algum comentário antes de eu colocar aqui a próxima, que é a 4? bota aí pra um. Vou colocar, você lembra qual que é? Que tinha um texto maior que fala da Eu tô na dúvida se é escritora. daquela da editora, porque essas duas que a gente vai falar agora, acredito que foram as mais difíceis da prova. Sim, sim, foram as mais complicadas, essas exigiam um pouquinho mais. Essa da editora, e aí, Da editora. essa foi uma questão, sim, mais complicada um pouco. Eu vou identificar aqui para vocês o que a gente tinha aí de um pouquinho mais de complicado, mas me fala como que você abordou, como que foi a sua abordagem dessa questão. Primeira coisa, olhei para a questão, o que eu vi? Na carta, né? Então, instalando aí, visual do texto, enfim.
Primeira coisa que eu fiz é uma carta profissional, certo? Então deve estar relacionada ali, comunicando alguma coisa. Eu fiquei meio confusa ali na hora. Então, assim, fui pro título e pra referência. Então, o título ele não aparece ali explicitamente, né? Mas o layout do texto, a presença da editora, indica que tem alguma coisa ali de alguma coisa mais profissional, talvez. Então, a referência ele como tava falando, né? É um conteúdo que tava falando alguma coisa de meio editorial. Enfim, uma coisa nesse sentido. Fui para as alternativas. Então, antes ali de ler o texto, a gente tem a questão e as opções. Então, o comando ali, ó, a carta de editora tem um propósito de. Lembra que eu olhei o comando? A intenção ali 100% comunicativa, né? Ele quer saber o porquê que esse texto foi escrito, certo? E aí a gente foi lá nas alternativas, né? Problematizar o enredo de sua obra, acusar o recebimento de seu manuscrito, solicitar a revisão ortográfica de seu texto, informar a transferência de seu livro a outra autora, a outra diretora, a outra editor. E, letra E, comunicar a recusa da publicação do seu romance. Então, antes de ler ali, a letra E me pareceu bem forte, né? Tava falando de uma ação clara de comunicar, de ação, né? Clara, em comum entre as cartas editoriais. Mas ainda, claro, né? Não dá para chegar a nenhuma conclusão. E aí, mesmo sem entender palavra por palavra, você pode olhar ali a palavra pass on your manuscripts. É o ponto central. Very good pronunciation. Muito bem. É o ponto central, né, Vel? Sim. Então, no mundo editorial, pass on significa recusar. Exatamente. Então, ali o que eu vi? A carta, ela não fala do conteúdo da obra. The color purple, né? Então, assim, mas do estilo. Ela estava criticando o uso repetido, né? De exclamation points. Exatamente. Que é no final de cada frase, certo? E aí, a gente olhando ali, a letra B, tá falando ali, acusar recebimento. Até aparece ali no início, se você olhar, mas não é o foco. Enfim, letra A, não, a carta diz da história, né? De boa, o problema não tem nada a ver com pontuação. Acusar o recebimento, não, até parece, não. Revisão ortográfica, não tem nada a ver com ortografia, né? Tá falando de pontuação, tá falando de estilo. Transferência de. Não, também letra D não tem nada a ver, em nenhum momento fala isso. E aliás, aí foi a letra E, que está dizendo, né, que não vai publicar. Né? O objetivo da carta é recusar justamente a publicação. Então, com essa delicadeza, mas de forma clara. Então, eu achei essa aí bem complicadinha. Essa é uma. Eu não sei qual foi a classificação dela, não fui olhar, mas é mais difícil. Essa daqui sim vai exigir a leitura do texto. Global. Exatamente. É interessante, a gente precisava passar assim os olhos. Porque o ponto está aqui exatamente no pass on. Diferente da primeira, que no comando eles colocaram instead of, o que a gente precisava procurar e entender o sentido. Aqui não. Aqui não. Então eu vou ler para vocês, né? Então, March 19th, 1981, Mr. Walker. While your piece, The Color Purple, presents a compelling and truly moving narrative, we were bothered by your decision to end every sentence with an exclamation point. Bothered, ok? It's an important word, tá? Que significa incomodado. Tudo bem? Quem conhecer essa palavra já ia entender qual é o para onde ia, tá? As a reader, this was extremely jarring. I'm afraid, for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Best of luck, ok? Aonde estava o que poderia ajudar sem entender palavra por palavra ou sem ter o domínio do idioma? Guys, difficult decision. Sim. Se fosse para acusar o recebimento, não é uma dificuldade, uma ação difícil, uma decisão difícil. Sim. Né? Sim. Problematizar o enredo não é uma decisão difícil. O que seria uma decisão difícil? Tudo Exatamente. bem? De novo, cognato. Difficult decision. Sim. Ali está falando também de uma leitura global, mas é uma interpretação ali do gênero textual, né? Isso. Poderia, eu acho que essa questão é uma questão que poderia sim, a questão de problematizar o enredo, até porque ele pontua, tá? Mas vamos partir do princípio que a gente não domina, né? Então, quando eu li o texto, foi tranquilo, mas o difficult decision, né? Será que se eu estiver pedindo para a pessoa fazer uma revisão, não é uma decisão difícil? Sim. O que é uma decisão difícil? Né? Então, a gente conseguiria, sim, chegar na alternativa, que é a alternativa correta, é a alternativa E, né? Comunicar a recusa. It's a difficult decision, ok? Mais complicada, um pouco mais, não vou dizer complicada, mas um pouco mais complexa, até porque estava no final do texto, isso também é uma característica, tá? Isso é uma característica de alguns textos. O ponto vai estar no final, então ele vai fazer com que você passe pelo texto todo para você chegar no final, tá? Mas é onde a gente conseguiria sim chegar aí numa
num caminho para resolver essa questão, tá? Usando mais uma vez os cognatos, usando mais uma vez o que a gente tem de conhecimento, difficult decision, aí que a gente matava a questão. Sim. Essa questão, ela me travou no início, foi uma questão que eu resolvi, porque ela, enfim, é justamente o formato do texto, né? A gente tá falando de uma carta formal, eu fiquei olhando para ela com um tom ali sutil, né? Mas que não diz tudo diretamente. Então, ela tá exigindo uma leitura e uma análise ali do propósito mais comunicativo, levando para essa parte mais de linguagem, né? Então, ela tira um pouco da zona de conforto, né? Quem espera aí um vocabulário direto, digamos assim. Então, mas seguindo passo a passo. Primeiro, título e referência já indicam que é uma carta, né? Editorial, formal. Depois, as alternativas. E aí, depois, com o comando. Esse foco ali no propósito também, sabe? Enfim, a gente... Isso, muito legal isso, né? Acho que aqui no comando, o propósito da carta, isso é muito importante. Né? O propósito da carta. Né? Duda, eu tenho mais um tempinho, tá? A gente pode ir até 3:10, fica tranquila, vamos fazer até rolar. Você diz aí, tá? Essa parte você corta. Eu acho que aqui, só para fechar, eu acho que, assim, se lemos o texto procurando por pista, se a gente... Uma pista de intenção, digamos assim, e não a tradução literal, a gente consegue. Né? Sim, Então, sim. E assim, uma coisa que é muito interessante, na prova do Enem, e aí, Duda, já fica aqui a minha disponibilidade, a gente pode marcar para analisar outras provas, tá? Se você sim, quiser. claro. Tem várias, inclusive. A gente pode fazer isso, é muito legal, gosto bastante. A prova do Enem não é uma prova que vai buscar um vocabulário rebuscado, tá? Então, esse vocabulário que tem rebuscado é justamente para desviar a atenção ou para trazer uma certa a confusão. Não. A resolução da questão, mais uma vez, estava difficult decision. Ajudava muito, tá? Sim, E de novo, mais uma vez, olhando as alternativas. sim. Vamos partir sempre do que a gente tem aqui, que é o português, tá? Mais uma questão um pouco mais trabalhosa, assim. Precisaria olhar, questão de identificar o gênero muito bom, tá? E aí, o comando, o propósito da carta, problematizar, talvez. Acusar o recebimento, será que ele escreveu uma carta com esse tamanho, né? Sim. Para simplesmente acusar o recebimento? Acho muito difícil. Solicitar revisão, não sei se seria uma dificuldade. Não tem nada a ver com ortografia. É Tem sobre nada a ver. pontuação e estilo. Exatamente. Mais uma questão um pouco mais trabalhosa. A gente precisaria ali gastar um pouquinho mais Letra de. dele, nada a ver, transferência de editora. Né? Botou editora ali, não tem nada, em nenhum momento fala disso. Né? Então, o gabarito é justamente ele, está dizendo que não vai publicar. O objetivo da carta é justamente recusar a publicação com delicadeza. Né? Enfim. Justo, uma carta profissional, né? Uma carta profissional. Sim. Mas acho que é isso, assim, interessante, muito uma questão legal, né? Não sei, segue, obviamente, todo o padrão da prova, mas um pouquinho mais elaborada. Você quer fazer mais algum comentário dela? Quer ir para a última? Não, acho que é isso mesmo. Eu fiquei, assim, bem... Achei ela meio... Porque a gente sempre espera, como eu falei, não achei essa... Ela dizendo que não vai publicar, não sei, eu fiquei meio assim, na hora, sabe? Sim, entendi. Você achou meio ela pouco crível, assim, será que... Sabe? Entendi. Enfim. Na verdade, estava assim, apesar dos elogios, a autora ela tá recusando o manuscrito por conta do problema de estilo, né? Sim, exatamente. Enfim. Legal. E aí a gente tem aqui a última, certo? Que eu achei, fazendo a comparação das duas, tá, Duda? Eu achei essa mais tranquila, tá? Do que a 4. Eu achei assim Sim. mais tranquila, tá? Mas é um texto mais robusto, tá? Um pouquinho, a gente precisaria ler aí. Então me fala como é que você fez essa questão, essa última questão. Perfeito. A primeira coisa que eu fiz, nem olhei nada. Eu olhei, né, a referência, depois eu fui direto, essa eu fui direto para as alternativas. Legal. Então, nesse caso, né, todas, tranquilo, né, só de bater o olho, o que a banca estava querendo? Que você identificasse ali algum preconceito linguístico ali, sabe? Então, primeira coisa, isso veio aqui para mim, então. Subiu para você? É, Não tá aparecendo? Eu vou fazer de novo aqui. Coloco de novo, peraí. Às vezes. Que tava aqui, normal. tá, foi. Foi? Foi. Alternativas. Então, tá falando ali de repúdio ao sotaque espanhol, ao uso do inglês. Resignação diante do apagamento da língua materna, escassez de oportunidade de aprendizado, troca entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações e concorrência entre variações linguísticas do inglês e do espanhol. Essa aí estava mais tranquila do que a outra. Eu lembrei daqui, o que eu vi? Esse COTS do texto. Sim. Sabe? Então, o que eu olhei?
uma visualização mais inicial. Então, eu li ali o título, a fonte ali, tá falando da obra literária, certo? Sim. E aí, Necessário. isso já me acendeu um alerta. Agora um texto que está falando de imigração, ou está falando ali de minoria, e ali na citação do livro tem as palavras fortes, né? Então, go back to México. E olha a palavrinha ali, get rid of. Of accents. Ah, a gente aprendeu essa, né? Get rid of. Mas essa eu não sabia, mas eu nem mas na época você não agora sabia. Olhando aqui, também você entender, essas frases marcam um tom de rejeição, certo? Sim. Muito, muito, de novo, né? Muito, muito bacana a sua abordagem. Das alternativas, e assim, gente, eu sei que a Duda fala isso sempre para vocês, mas eu acho que nunca é demais. Tem uma que ela sempre vai ser absurda, né? Escassez de oportunidade de aprendizado do espanhol. Né? Sabe assim, de todas as outras. Né? Então, assim, eu acho que sempre vai ter uma questão que ela vai ter, sim, um tom ali que você fala, não, gente, essa não é. Né? Muito bacana. Quando a gente tem um texto, e eu acho que muito, muito legal essa sua abordagem, que tem as citações, vai nas citações. Né? Então, lemos as alternativas, viu o comando, mesmo todas as questões, tá? Sim. É bom fazer isso. Vai nas citações. I want you to speak English. Get rid of accents. São talking back. Bom. Então, são citações fortes. Speak American ali também, né? Speaking American, very good. Também você entender, gente, você já consegue ver uma coisa de exclusão, apagamento, né? Alguma coisa de identidade linguística, nem ama essas coisas, ama. Inclusive, a gente teve esse tema na redação, né? Da cultura africana. Então, você está falando ali. Então, assim, eu adoro trazer essa temática de exclusão, tentativa de apagamento, enfim. E ali na leitura do comando. Então, o comando, ele pergunta qual é o prejuízo que está sendo enfrentado pelos imigrantes no uso da língua inglesa nos Estados Unidos. Certo? Com isso em mente, eu vou lá para o texto. Então, qual é o problema, né? Ali, que o problema não é a dificuldade de aprender, não é a questão de gerações, né? De idade. Não é disputa ali entre os idiomas, né? O problema está dizendo ali o preconceito que eles sofrem por falarem inglês com sotaque espanhol. Se eu não me engano, já teve uma questão do Enem, sempre falando isso, preconceito linguístico. Sabe? Então, eles já levantaria as anteninhas ali. Então, assim, as alternativas, se a gente olhar, vamos ali na letra B, resignação diante do apagamento da língua materna. Né? Eles não estão se resignando ali, eles estão sendo forçados, certo? Letra C, escassez de oportunidade de aprendizado do espanhol. Né? Não se fala, não está falando nada disso, né? Está falando da repressão, no caso. Choque, letra D, né? Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Não está falando de gerações. Não envolve gerações ali, né? E letra E, concorrência entre variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Não tem concorrência ali, né? Está falando de repressão. E a correta é a letra A. Letra A, porque a gente tem aqui e aqui a palavra forte é o repúdio, né? É uma palavra forte. Né? Então pode ser que quando a gente lê, será que o Enem ia trazer uma questão com essa palavra, né? Como um comando tão forte, né? Repúdio. E aí poderia chamar a atenção, tá? De novo, aonde a gente tem isso? Justamente nas citações. Então, lendo rapidamente, I remember being caught speaking Spanish at recess. I remember being sent to the corner of the classroom for talking back to the Anglo teacher when all I was trying to do was tell her how to pronounce my name. Pronounce my name, pronunciar meu nome. Ok? If you want to be American, speak American. Olha, percebam aqui a citação. If you want to be American, speak American. Todo mundo tá falando de inglês? Inglês não é English? Por que ele colocou American? Olha o peso de preconceito aqui. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o accent, sabe? Accents. Yes, accents. Muito bem. Tá? Que é justamente o sotaque, tá? Então, mais uma vez, sabendo, né, que sotaque em inglês é accent, a gente ia matar. Tema, exatamente. Sobre 100% preconceito linguístico. Ele nem ama sotaque, falar de preconceito linguístico, fala sério. E até, né, a gente aprendeu, viu, pessoal, essa get rid of recentemente. Sim. Aqui, como a gente viu em todas as outras questões que a gente analisou aqui. Tá no final, to get rid of our accents é nos livrar dos nossos sotaques. Qual que é a alternativa? Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Tá? Então, assim, é mais tranquila, né? Agora olhando ela tranquila, ela mais tranquila. Bem, mas assim, foi o que eu te falei, eu acho que a questão 4 estava muito mais complexa. Essa daqui, as citações, né, são palavras pesadas, né, e aqui, pessoal, tem o preconceito linguístico, né, American, speak American, né, speak American, fala americano, né, enfim,
tá? E aí acho que não faz necessidade de ler o resto do texto, mas as citações elas são fortes. Elas conversam muito com essa palavra aqui, repúdio. Ok? Lembrando, gente, mais uma vez, outra questãozinha aí, habilidade 5, a competência 2, habilidade 5. Vocês olhando para a habilidade, vocês já conseguem. Isso aí eu vou trabalhar com vocês depois. Só pegando as habilidades, vocês vão ver, né? Todas foram trabalhar a habilidade competência 2, habilidade 5. Vocês botando ali, do lado da alternativa, vocês vão ver que mata, literalmente. Então, essa questão foi assim. Eu acho que ela teve dificuldade média, mas eu acho que ela pode ser considerada difícil, no meu caso, né? Não sei, tentando traduzir ali o pé da letra. Eu fiz, acho que foi uma das últimas, sem tentar entender o contexto social ali, sabe? A tradução ao pé da letra nessa abordagem que a gente está fazendo, ela não é a melhor solução, tá? E Não é a melhor identificando o solução. tema, discriminação, sotaque, identidade cultural, né? Mesmo sem dominar, dá pra acertar ali com confiança. Essa questão ficou bem boa, eu gostei bastante Essa é dela. uma questão muito boa mesmo, né? Eu acho que, de novo, mais uma vez, pessoal, aqui as citações, né? Então elas traz esse peso e olhando as alternativas, essa é a alternativa que ela é mais forte, né? Língua materna, acho que, enfim, não conversa muito. Aprendizado espanhol a gente já viu que não tem nada a ver. Choque entre falantes de línguas distintas. Aqui o problema é gerações nessa questão. Será que está falando de geração? Tem alguma coisa de idade aqui? Sim, A gente matava. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol, não fala de variação linguística nenhuma. sim, Então, de novo, mais uma análise nas alternativas. sim, Olhando as questões, a gente conseguia assim matar. Uma questão média, eu sim. diria. Não. Acho que bem no meio mesmo, assim, uma Sim. questão bem no meio. Ali foi uma questão de contexto de imigração. Olhando assim, eu tô me remetendo até à própria redação que a gente fez, né? De minoria, a gente tá falando lá de cultura africana, né? Da origem, né? Africanas, enfim. E aí você trazendo esse contexto só do Enem mesmo, olhando aqui agora, realmente ela fica muito mais clara. Na hora, né? Talvez seja um pouco mais complicado, mas essa visualização inicial ajuda bastante. Gente, essa aí, acredito, né? Foi tranquila. Mas eu acho que foi uma das últimas que eu fiz, junto da seguida da 4. Achei ela mais chatinha. Eu acho que você, como você comentou, você vai abordar isso depois, a ordem que você realizou a prova, enfim. Mas, justamente, né, as duas últimas, a 4 e a 5, trazem aí uma dificuldade, tanto no idioma, né, que é a minha especialidade, Sim, que sim, exigia um pouco mais. Mas, de novo, percebam que, conhecendo essa palavra, e voltando aqui na 4, conhecendo aqui o to pass on, a gente matava a questão, sim. tá? Matava a E, questão. ó, uma coisa boa, assim, pra vocês, inglês, gente, dá pra você fazer ali 15 minutinhos essas questões, 15 minutinhos. Então, assim, se você tá na defensiva, tá com medo, eu não começo a prova de linguagens por inglês, porque você tá muito nervoso. Você tá nervoso, então qualquer rima ali, tem que ter cuidado. Então, vai para que você tem mais confiança, depois você vai na segunda passada, eu falo com vocês, na segunda passada, a gente vai para inglês e dá super certo. Isso aí é treino, fazendo 5 questõezinhas aí por dia, você já consegue pegar essa manha aí do Enem, das questões de inglês. Isso. Eu acho que, de novo, né, é até engraçado. A Duda vai lendo as questões, ela lê as questões, parece que instintivamente, porque Sim, é um padrão. E o padrão é esse que a Duda falou. Sempre vai ter uma questão que ela é absurda, até no inglês, né? sim. E usa a técnica, tá? Vai no que a gente tem confiança, vai nas alternativas, olha o comando, depois vai para o texto, tá? Eu acho que é isso que a gente precisava passar para vocês. Duda, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito Thank obrigado. you. Come back Thank you. anytime. I will come back anytime you invite me, ok? Rafael, muito obrigada. Eu que Gente, se agradeço. quiser, eu vou deixar o Instagram do Rafael. Ele vai voltar, né? Com Sim. certeza ele vai voltar. A gente vai fazer algumas provinhas esse ano aí. Aí eu trago ele pra gente. Depois a gente vai fazer dos vestibulares tradicionais. Tá bom? Good. Very good. Thank you very much. See you next week. Bye bye. Bye. Thank you.